Olá! Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Meus aluninhos, minhas aluninhas do sexto C integral do Zoroastro de Oliveira. Bom, eu sou o professor Davi e eu tô aqui para corrigir com vocês hoje as atividades da semana 1 e 2 do primeiro PET, ok? Então eu peço que vocês peguem aí o PET de vocês, peguem os cadernos de vocês, para a gente ir conferindo aqui as atividades. Aqueles que ainda não me entregaram, por favor, mandem no meu e-mail lá, e aqueles que me entregaram estão de parabéns, ok? Estão de parabéns. Aqueles que não me entregaram, não se esqueçam do prazo, hein? Eu quero a atividade 1 da semana 1, da semana 2, da semana 3, da semana 4. Aí na sequência a gente vai providenciando as correções. Bom, antes da gente começar, algumas conceituações aqui são necessárias. Então nós vamos trabalhar comunicação e linguagens, certo? Mas antes de mais nada, é preciso que vocês conheçam alguns conceitos, como por exemplo esse conceito aqui de conotação e denotação, né? O que seria isso, professor? O que seria denotação, tá? E o que seria conotação? Bom, denotação é quando a palavra ou a frase ou tudo aquilo que você quer comunicar, ela tem um sentido denotativo. Mas o que é sentido denotativo? Olha lá, ó. A palavra tem um sentido real, ou seja, ela significa exatamente o que está sendo colocado ali, né? Ela tem um sentido literal e ela tem um sentido objetivo. Um exemplo disso: ele pendurou as chuteiras. O que quer dizer isso? Olha lá, uma pessoa pendurando as chuteiras. Que ele chegou do trabalho, na roça, não sei, tirou as chuteiras, estava cansado, foi lá e pendurou as chuteiras. Esse é o sentido denotativo. É a palavra real, é como ela está. Não dá possibilidade para mais interpretações. Ou seja, aquilo tem uma única interpretação. Já o sentido conotativo, quando a gente está falando de conotação, tá? Sentido conotativo, a palavra ela vai assumir o sentido, olha lá, ó, sentido dado pelo contexto, tá? Que não é o literal. O literal é aquele que está aqui na denotação, lembra? Ele é subjetivo, ou seja, ele vai depender da leitura da pessoa, do sujeito. Subjetivo vem de sujeito, ele vai depender da leitura, da interpretação que o sujeito vai dar àquilo, e tem sentido figurado. Como assim? Trabalha com figuras de linguagem, que mais pra frente a gente vai ver o que é. Então, o mesmo exemplo aqui, ó. Ele pendurou as chuteiras. Mas aqui, dentro do sentido conotativo, perde o caráter de única interpretação dada aqui pela denotação, ok? Quando eu estou falando de conotação, eu já estou possibilitando que aquela frase tenha mais de uma interpretação. Então, aqui no caso, ele pendurou as chuteiras, significa, sei lá, uma pessoa que se aposentou, que não trabalha mais, que parou, acabou, certo? Vamos dar outros exemplos aí. Juliana morreu. Juliana morreu? Ela morreu. Acabou. Não tem outra interpretação. Nós estamos falando de denotação. Agora, se eu digo Juliana morre de amores por fulano de tal, quer dizer que ela morreu de verdade? Não, eu tô aqui no sentido conotativo. Quer dizer que ela tem muito amor por alguém, por fulano de tal. Não sei. Desculpa aí, Juliana, ter te usado como exemplo. Então vamos lá, continuando aqui. Aí eu trouxe um pouquinho de Manuel de Barros,
que é um dos grandes poetas da literatura brasileira, e ele escreve muita coisa que a gente pode dizer que é destinada a crianças e jovens. Eu trouxe aqui esse poema aqui, ó, Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Olha só como a conotação, ou seja, o sentido figurado vai operar aqui dentro do Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Primeira coisa, grandeza e ínfimo. O que quer dizer? Grande quer dizer uma coisa imensa, né? E ínfimo quer dizer pequeno. Então nós temos ali ideias contrárias compondo um sentido único. Então ele diz o seguinte, olha só o que eu já destaquei aí de amarelinho. A poesia está guardada nas palavras. Por quê? Porque a palavra ela tem esse poder. Quando ela sai do mundo da denotação, quando ela sai do mundo denotativo e passa para o mundo conotativo, ela assume múltiplas linguagens, múltiplos significados, múltiplas formas, até atingir o seu grau máximo, que é a palavra se embrenhando com a imagem e se tornando verbo visual, se tornando poesia concreta, se tornando algo que vai além de uma mera, que exige do leitor além de uma simples e mera leitura, mas que exige um certo aprofundamento para que ele possa compreender aqueles múltiplos significados que tem dentro desse conceito de conotação. Então olha o que ele diz: a poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado, ou seja, meu destino, é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. O sentido denotativo é aquele sentido mais ligado à realidade, ao factual, ao concreto, né? Já o sentido denotativo, né? O sentido conotativo já é aquele ligado mais à arte, onde a palavra, volto a dizer, assume novos significados. Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre insignificâncias. Manuel de Barros, ele tem essa mania, digamos assim, né? Através das insignificâncias, das coisas simples do mundo, das coisas que são deixadas de lado, olha lá, ó, do mundo e as nossas, insignificâncias do mundo e nossas. Através dessas insignificâncias ele faz arte, ele faz poesia, né? Que é o que ele está fazendo aqui, ok? E aí no final ele lança uma ironia. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. É possível uma pessoa elogiar alguém de imbecil? Um elogio é uma coisa positiva, não é? Se um elogio é uma coisa positiva, imbecil é um xingamento. Então isso daqui são ideias contrárias que estão formando aí, no mínimo, um sarcasmo, uma ironia, que só é possível dentro do que a gente chama de linguagem conotativa. Já é uma figura de linguagem. E aí ele complementa: fiquei emocionado. Sou fraco para elogio. Ok? Então isso aí só para ilustrar o que é conotação e denotação. Vamos seguir adiante. Diferenças entre poesia e poema. Você sabia disso? Existe uma diferença. Vamos conceituar aqui primeiro, ó. A poesia está em toda parte. A poesia está num lindo amanhecer, num lindo pôr do sol, está, sei lá, na borboleta que você vê voando aí no jardim da sua casa. Ela está em toda parte, olha lá. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Nas canções de ninar, nas cantigas de roda, nas propagandas, nas letras de música, em uma bela paisagem. Então tudo isso é poesia. Então se você for pensar, a vida ela é uma poesia, direto e reto, né? Mesmo nas coisas ruins. E qual que é o trabalho do poeta? É justamente esse, de transformar, de capturar, de ser uma máquina fotográfica humana que consegue capturar aquele momento de poesia
de poetar aquilo e transformar aquilo em poema, através das palavras, ou seja, a foto vem por meio das palavras. As palavras escritas, como essas aqui, não é? Elas formam uma imagem mental. Então, o trabalho do poeta é esse. É capturar da realidade ou não é? Através da emoção, através dos sentidos, não é? E encontrar ali o poema. Então vamos continuar a leitura aqui, ó. A poesia encontra seu núcleo no poema, quando ela se faz, quando ela se encarna no poema, que é feito e trabalhado precisamente para consegui-la. Olha lá, ó. Ela é indefinível, porém é definidora. Beleza? Agora, lembra que eu disse que a palavra, ela tem, quando ela entra nesse sentido de conotação, quando ela entra nesse sentido subjetivo, nesse sentido figurado, nesse sentido literal, ela assume múltiplas linguagens, múltiplas significações, enfim, uma pluralidade de possibilidades de interpretações. E quando ela se coaduna, se une à imagem, isso vai se ampliando cada vez mais. E aí é preciso ter um treinamento, um certo treinamento no olhar para poder conseguir capturar tudo que está sendo passado ali. Tudo que está sendo passado dentro de um texto literário, de um texto poético, você nunca vai conseguir capturar na sua totalidade. Mas é porque sempre com uma nova leitura você, né, o tempo passa, você muda, você fica mais velho, as coisas nas quais você acreditava, você já não acredita mais. Então, numa segunda leitura, talvez você tenha outras interpretações. E isso é o belo da poesia, isso é o belo da arte, isso é o belo da literatura. Então aqui, ó, quando a linguagem poética, aquela escrita, né, ela se concretiza onde? Na imagem, seja ela ilustração ou não, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui, tá difícil de ler, mas é mais ou menos assim, ó. O menino caiu dentro do rio, tibum, ficou todo molhado de peixe. A água dava rasinha de meu pé. Olha só a leitura que uma professora minha lá de São Paulo fez da relação que essa imagem tem com este pequeno texto aqui, que é um poeminha. Olha só. A ilustração em consonância com a palavra, tô lendo aqui, tá, gente, ó. A ilustração em consonância com a palavra leva o leitor à imersão, espécie de batismo visual. As primeiras imagens posicionam-no com os pés no raso da água. Cores mais claras, folhas grandes, o barco de papel que flutua. Revela o olhar de cima e de fora da água. Ok? Agora olha aqui. Numa outra imagem do mesmo livro, João foi para a casa do peixe. Remou a canoa. Depois, pã. Caiu lá embaixo, na água. Afundou. Tinha... Não tá dando para ler. Jacaré comeu minha lananá, bananá. Tudo bem. Então, esse poeminha aqui, ó, ele tá sendo ilustrado por essa imagem, ok? E aí, essa minha professora, ela faz a seguinte leitura. Na página seguinte, o leitor já mergulhou, ou seja, ele está olhando de baixo para cima e não de cima para baixo. Essa sensação é provocada pela cor mais escura. Olha só, quando você vai prestando atenção, não é? nas pequenas nuances da imagem ou do próprio texto, pela presença dos peixes que soltam bolhas de ar e pela mudança do ponto de vista, agora interior, pelo ângulo de baixo para cima. Nossa, o que eu fiz aqui no mouse? Evidenciando
também evidenciado também pelo casco do barco de papel. Aqui, ó, o casco do barco de papel, né? Quer dizer, ele está olhando de baixo para cima, ele mergulhou, ele se imergiu na própria imagem. Então, o leitor ele tem que fazer exatamente esse movimento, ok? Então, vamos lá. Vamos aos nossos exercícios. Voltando aqui ao PET. Atividades da semana 1 e 2, tá? Já vou fazer de uma vez. Então, vamos pegar lá, atividade 1. O que está pedindo na atividade 1? Leia e analise o texto abaixo e em seguida responda as perguntas em seu caderno ou uma folha separada. Eu quero que faça no caderno, tá? Coloca nome, série, data e a semana que corresponde aí no PET. Então, o trecho é o seguinte. As bruxas de Bruxelas, olha só os sons, tá? Presta atenção nos sons. Batem panelas, olha, para espantar as baratas tontas que vivem nas pontas dos sapatos delas. Ok? Então, primeira coisa. Letra A. O que está perguntando aqui na letra A? Sobre o que trata o poema? Ora, gente, muito fácil, né? O poema, ele trata o quê? Ele está falando de bruxas. Ok? Letra B. Quais são os sons que mais se repetem nos poemas? Assinale-os. Aí nós vamos pegar os sons, né? Os sons da letra B de bola, ok? Da letra P de pato, S de sapato e X de xadrez. São os sons que mais se repetem aqui dentro desse poeminha. Beleza? E a letra C? Letra C se divide em A e B, ó. Qual é a posição dos sons que se repetem? Letra A do C, ó. Em relação à posição que se encontram nas palavras início, meio ou fim. Então, a gente tem essa repetição no início, tá? E no fim, ok? Na letra B, em relação à posição em que se encontram no verso, tá? Como que ele se repete aí, ó? Em todos os versos, especialmente no fim, né? Que é o que vai possibilitar a rima, né? Que é aquele eco que existe quando você combina esse som aqui, por exemplo, ó, Bruxelas com panelas e com delas, ok? E tontas com pontas. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Letra D. Na letra D, que sensações e sentidos você acha que as repetições de sons produzem? Que sensação causa no leitor? É aquilo que eu falei, produz um eco, né? Um som, que a gente vai chamar de rima, né? Que contribui para construir o quê? As rimas, tá? E produzir um certo sentido de humor também, né? Imagina as bruxas lá com as pontas dos sapatos delas matando as baratinhas. E vamos para a letra E. As palavras que se repetem são próximas, distantes, contrárias. Como é que funciona isso? Vamos ver lá o que acontece na letra E. Elas estão próximas, tá? Elas estão próximas umas das outras, né? As palavras que se repetem, os sons que se repetem, né? Letra F. Em que outros textos você leu ou ouviu a repetição de... Perdão, gente, voltando aqui. Letra F. Em que outros textos que você leu ou ouviu a repetição de sons também aparece? Procure em livros, internet, material didático, outras fontes, outro texto que também tenha repetição de sons parecida, ou seja, construção de rimas, né? Então eu coloquei aqui, essa repetição de sons, geralmente ela acontece em pequenos poeminhas e nos famosos trava-línguas, né? Por exemplo, um famoso trava-língua é esse aqui, ó.
O peito do pé de Pedro é preto. Tenta falar isso rápido. É difícil, porque que vai usar o fonema P a todo momento. O som do P, né? O peito do pé de Pedro é preto. O peito do pé de Pedro é preto. O peito do pé de Pedro é preto. Aí já começa a embaralhar, né? Porque é um trava-línguas. E eu trouxe também um poeminha, um trechinho, né? De Camões, que é esse que está aqui embaixo, tá? Para mostrar como funciona essa questão de repetição de sons na formação das rimas. Olha lá, ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Olha lá, ó. Se sente descontente, ok? Muito bem. Vamos lá para atividade 2. Desafios sonoros. Então, a atividade 2 ela propõe desafios sonoros. Esta atividade tem como objetivo fazer você experimentar o uso criativo da linguagem em seus potenciais expressivos. Siga as orientações a seguir. Então, letra A. Escreva uma frase só com palavras que comecem com a letra... Aí vem lá. Com a mesma vogal A. Então, como é que faz isso, professor? Olha lá, ó. Escreva uma frase só com palavras que comecem com a mesma letra, com a vogal A, ó, que comecem só com A. Então, eu coloquei aqui. A ansiosa ama, amanhecia, auroras. Olha lá, todas as palavras só começam com a letra A, ok? Depois, o desafio B aqui, ó, com a consoante P de pato. O que eu coloquei aqui, ó? Para poder praticar poesia, preciso pretender pescar palavras. Tá vendo? Tudo com a letra P bonitinho aqui, tá? O que dá aquele fonema P, aquele eco no ouvido. Beleza? Letra B do número 2. Aqui, ó. Reescreva a letra da música Parabéns pra Você. Todo mundo conhece, né? Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, para reescrever a letra dessa música sem utilizar nenhuma palavra que contenha a vogal I. Ih, professor, agora ficou difícil. Será? Vamos ver lá, ó. Olha como eu coloquei. Sem utilizar nenhuma palavra com I, hein? Parabéns pra você nessa data legal. Grandes emoções, amplos anos de paz. Ok? Não coloquei nenhuma com a letra I. E letra C, professor, como é que fica? Reescreva a letra da música Parabéns pra Você, substituindo as palavras querida e vida por um par de palavras que também rime. Ou seja, a gente tem que manter a rima de querida e vida com outro par de palavras. Então, como é que ficou aqui, ó? Parabéns pra você nesta data de ouro. Olha, eu coloquei ouro, né? Muitas felicidades, muitos anos, tesouro. Ok? Tem outra possibilidade também, ó. Parabéns para você nesta data linda. Muitas felicidades, muitos anos ainda. Ok? Muito bem. E letra D? Letra D está pedindo, faça uma lista com todas as frases criadas na letra A, B e C. Vamos lá para a lista. Eu não fiz a lista, eu coloquei uma debaixo da outra aqui, tá? Na letra A, eu criei a ansiosa ama, amanhecia, auroras. Depois, na letra B, para poder praticar poesia, preciso pretender pescar palavras. Depois, parabéns para você nesta data legal, grandes emoções, amplos anos de paz. Depois, parabéns para você nesta data de ouro, muitas felicidades, muitos anos tesouro.
E por fim, parabéns para você nesta data linda, muitas felicidades, muitos anos ainda. Aí o que tá pedindo depois? Tá, essa foi a letra D. Produza um poema a partir dessas frases. Nossa, professor, agora ficou mais difícil ainda. Que nada, escrever é uma delícia. Então, a partir dessas frases, de tudo que foi construído na letra A, na letra B, na letra C, você tem que escrever um poeminha. Olha aí o que eu fiz. Eu fiz 2 versinhos aqui só, tá? Na letra E. Grandes emoções produz a poesia. Pescar palavras nas auroras da vida. E aí você pode continuar. Beleza? Atividade 3. Atividade 3 é um joguinho, né? Aquele joguinho de stop. Só que aqui é o stop poético. Siga as orientações contidas do quadro abaixo. Então vamos lá para o meu quadro. Complete cada espaço da tabela com o que se pede em relação à palavra dada ao topo de cada coluna. Estou aqui, ó. Complete cada espaço da tabela. Então vamos lá. As palavras são escada, noite, pão e sapato. Aí o que está pedindo aqui, ó? Uma palavra que comece com a mesma letra da palavra dada. Então, uma palavra que tem a mesma letra de escada. Aí eu coloquei escola. Ok? Uma palavra que tem a mesma letra de noite, que é N, eu coloquei namorada. Aqui eu coloquei paçoca. No sapato, o S, né? De sapo. Muito bem. Já na terceira linha da tabela, olha lá, uma palavra que comece com a mesma sílaba da palavra dada. Ou seja, escada, a sílaba es, né? Como é que vai ser então? Eu coloquei estilo. Noite vai ser noi, né? Aqui é a primeira sílaba. Aí eu coloquei noiva. Pão é monossílabo, então é uma sílaba só. Peraí. Uma palavra que comece com a mesma sílaba da palavra dada. Eu considerei o P porque não ia ter como colocar o pão inteiro como sílaba. Eu considerei só o P e o A. E coloquei pastorear. Sapato vai ser S-A, a primeira sílaba. Eu coloquei samba. Ok? Depois está pedindo uma palavra que rime com a palavra dada. Escada, eu coloquei enxada. Olha lá, escada rima com enxada. Depois, noite, eu coloquei açoite. Rima com açoite. Com noite, aliás. Pão, eu coloquei são. E sapato, eu coloquei novato. Ok? Depois, uma palavra que tenha as mesmas vogais da palavra dada. Ou seja, o E, o A e o A. Eu coloquei empada, né? Depois, aqui, noite, eu coloquei boliche, lá, o O, o I e o E. Certo? No pão, eu coloquei o cão. E no sapato, os 2 As e o O, eu coloquei cavaco. Ok, gente? Uma palavra que seja um verbo. O que é verbo? Verbo é uma palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, uma palavra que seja um verbo sugerido pela palavra dada. Então, uma ação. Olha lá, a escada, ela sugere o quê? Subir, descer. Eu coloquei subir. Ok? Noite, eu coloquei dormir. Ok? Pão, eu coloquei comer. Sapato, eu coloquei calçar. Ok? Um sentido sugerido pela palavra dada. Sentido de escada. Altura, né? Ela leva a altura. Um sentido para a noite, eu coloquei escuro. Um sentido para pão, eu coloquei fome.
Realmente eu tô com fome. Um sentido para sapato, eu coloquei proteção. Quando você calça o sapato, você fica protegido, né? Muito bem, então completamos aí a tabelinha que está pedindo no stop poético, que é o número 3 lá do PET. Depois vai pedir o seguinte: agora escolha uma das colunas e escreva um poema contendo todas as palavras que você escreveu. Ih, professor, agora ficou difícil. Então, olha só. Eu escolhi essa coluna aqui da paçoca, tá? Essa coluna aqui do pão. Então, quais foram as palavras? Paçoca, pastorear, são, cão, comer e fome. E fiz esse poeminha aqui, ó. Em um belo dia de domingo, Paçoca, o cão faminto, estava a pastorear. Quando decidiu comer, não por fome ter, mas por somente lembrar de sua mãe a lhe dizer: Paçoca, se quer ser são, ponha-se a comer pão. Muito bem, todas as palavras estão ali. Eu espero que vocês tenham feito também. Depois a gente vê isso aí pelo Telegram, como é que ficou, ok? Então vamos para a próxima. Agora a gente começa a entrar mais na poesia concreta, que é a atividade 4, ok? Olha lá, ó. Leia e analise os poemas que se seguem, vão ter os haikais também, que é um tipo de poesia de origem oriental, que tem apenas 3 versinhos, né? Sempre de 3 em 3. Então, voltando aqui ao número 4. Leia e analise os poemas que se seguem, observando, além das palavras, o jeito como elas estão escritas no papel e de que forma esse jeito interfere na compreensão do poema. Então lá, hoje estou com sorte. Tudo me cai. Olha, vê como é que a palavra cai aqui, ó. Tudo me cai da mão. E quando ele diz que tudo me cai, as letras vão caindo também, né? Para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Olha só. Então você tem aqui, se você apagar todas as letrinhas, você tem aqui um fundo branco, uma bolinha vermelha que vai te lembrar o quê? A bandeira do Japão. E aqui também você tem um bonequinho, né? A cabecinha dele, o pescoço, os bracinhos, os pezinhos, tá? Agora reflita e responda. O que você observou? Então vamos lá. Esse poema Falta de Sorte, né? O que você observou? Que se trata de um poema verbo visual, né? Que alia linguagem verbal, ou seja, escrita, e faz com que essa linguagem assuma um certo caráter visual também, ok? Então, lembra da denotação e da conotação? É a denotação começando a ter maior expressão dentro do sentido poético. Muito bem. Explorando o poema, aqui ó, seguindo aqui, tá gente? Explorando o poema, escreva os possíveis sentidos, tá? Então como é que fica isso, ó? Explorando o poema, escreva os possíveis sentidos. O autor, ele tenta, né, reproduzir o que está dizendo por meio da construção desse poema. E ele usa também outros elementos, como a bandeira do Japão, o próprio menininho, enfim. Ok? O que acontece com a palavra cai? Olha lá, ó. Tudo me cai da mão. Quando ele diz que tudo cai, a palavra cai junto, né? A palavra cai junto. Não precisa anotar nada agora não, gente, porque eu vou mandar esse PDF aqui para vocês também, esse com as correções, tá? Olha lá, o que acontece com a palavra cai? As letras descem, gerando a ilusão de que a palavra também está caindo, né? Qual a função do círculo vermelho nesse poema? Então, é aquilo que eu falei, né? Representar a bandeira do Japão, ok?
Qual seria o impacto desse poema se ele fosse apenas ouvido em rádio? Nossa, perderia todo o sentido, né? O impacto seria bem menor, né, em termos estéticos. E perderia bastante o seu sentido. Depois tem um outro poeminha aqui, Margarida. Então nós temos um exemplo de uma flor, que é a margarida, né? E aqui, onde nas pétalas nós temos lá, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E aqui no miolo nós temos zum, 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 zum. Tá, então, vamos ao exercício. Como a disposição das palavras colabora para a compreensão do poema? Olha lá, ó. As palavras foram dispostas, né, em forma da flor, exaltando o assunto de que trata o poema. O poema está falando da flor, está falando daquela brincadeira, né, que você faz com a flor, que você pega a flor, vai arrancando. Quem nunca fez isso, né? Você tá ali apaixonado por alguém, uma namoradinha, um namoradinho, aí você pega a margaridinha e tira uma florzinha e fala bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Muito bem, quem nunca fez essa brincadeira? Então ele faz poesia com essa brincadeira, né? Por que o autor... Olha lá, ó. Por que o autor escolheu as expressões bem me quer, mal me quer para formar as pétalas e repetiu a palavra zum para formar o miolo? Então, para formar as pétalas do poema, tô aqui, tá? Para formar as pétalas do poema, o autor recorreu à brincadeira do bem me quer, mal me quer, essa que eu acabei de citar. E o zum do miolo lembra o quê? O zumbido das abelhas que polinizam as flores. Elas vão pegar o pólen justamente no miolo das flores, ok? O poema provocaria o mesmo impacto. Tô aqui, ó. O poema provocaria o mesmo impacto se, por exemplo, em vez de ser publicado em livros, fosse apenas ouvido no rádio? Por quê? Jamais provocaria o mesmo impacto. Não, Lau, pois sua estrutura é parte do poema, não sendo possível compreendê-lo sem visualizá-lo. É preciso ver também a sua estrutura mais concreta, digamos assim, né? Vamos então para o próximo, que é o poema Lixo. Esse aqui é muito legal, né, gente? Você tem várias palavras luxo, dispostas aqui pelo papel, e elas vão formando a palavra lixo, que é uma antítese, né? Então, o que ele vem dizer aqui? O que ele vem perguntar? Qual a disposição do texto em relação ao papel? Bem simples essa lá, ó. Várias palavras luxo, escritas bem próximas, formando a palavra lixo, ok? Depois ele pergunta, como podemos definir a forma, a estrutura do texto? Trata-se de um poema visual, que eu chamaria até de poesia concreta, né? A qual gênero textual ele pertence? Ele é um poema, ok? Como podemos ler? Qual o significado desse texto? Ó, eu coloquei assim, aí é subjetivo, que o lixo produzido pode se tornar um luxo e vice-versa, né? O luxo às vezes também se torna um lixo. Trata-se de um texto verbal? Sim, pois contém palavras e ele é verbo visual, né? É verbo visual, então ele é um texto verbal também, ok? Depois tem o poeminha Xícara, né? Poeminha Xícara lá, ó. É uma xícara, né? A interrogação, onde a interrogação é a asa, né? Olha lá. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então aqui
né? Você chega a sentir o cheiro, o sabor e consegue olhar para a xícara, né, do café. As letras e os sinais de pontuação, elas vão tomando forma de modo a representar a própria xícara do café, né? Então, o que está perguntando aqui? De que maneira a forma global do poema se relaciona com o título xícara? Então, o poema fala sobre café, né, gente? Tá aqui, ó. O poema ele fala sobre café e que geralmente é servido em xícaras. Tudo bem? Muito simples essa atividade. Vamos. Aí tem um 4.6 aí. Procure na internet livros, material didático e outras fontes de pesquisa, um poema de outro autor conhecido por você e o reorganize de forma artística e criativa, ou crie você mesmo seu próprio poema visual. Aí resposta pessoal, é com vocês, eu só posso conferir, né? Depois, tudo bem? Então vamos para a atividade 5. Atividade 5. Leia e analise os textos a seguir e responda as perguntas que se seguem. Aqui esse pega ladrão e esse outro aqui ficaram de fora, não tem nem referência. Então o que está dentro, as perguntas que estão sendo feitas é sobre esse 5.2 aqui, lar. Espaço que separa o Volkswagen da televisão. Ok? Então vamos nos debruçar em cima dele. Espaço que separa o Volkswagen da televisão. É o lar. Muito bem. Então vamos lá. Letra A. Qual a definição de lar? Aqui nesse caso. Aí está pedindo para utilizar o dicionário. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Ó. Definição de lar. Lugar onde vive uma família. Habitação. Casa. Ok? Essa é a definição. Muito bem. Letra B. Como o texto define lar? Aí já é diferente, tá vendo? Por quê? Porque a palavra já vai assumir um outro sentido, né? Como aqui, o lar é, na verdade, o espaço que separa o Volkswagen da televisão. Entenderam? Muito bem. Relacione o significado da palavra lar, já estou na letra C, e o sentido criado pelo texto. Eles têm o mesmo significado? Não, gente. Não. Por quê? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Pois para o autor, o lar é o lugar em que se abriga a TV e o espaço da garagem abriga o carro. Não é um lugar de acolhimento, não é um lugar de fraternidade, de solidariedade, de amor. Ele dá mais ênfase aos bens materiais, né? Aqui, o lar para ele é onde ele abriga os bens materiais. Muito bem? Então vamos lá. Próximo é esse 5.3 aqui, primavera. Aí nós já estamos trabalhando com haikais, tá vendo? Ó? São pequenos versinhos, são pequenas estrofes, ó, com 1, 2, 3 versinhos cada uma. Geralmente falando de estações do ano, de coisas da natureza, enfim. Então nós temos aqui, ó, primavera. A chuva me obriga na manhã de primavera a deixar o sono. Desperta, desperta, borboleta que dormes, serás minha amiga. Nada mais gracioso, pela estrada da montanha uma violeta silvestre. Aí mudou a estação, ó, verão. Chuvas de verão, nas águas flutua um ninho, vou apreciá-lo. Cena venerável, folhas verdes, folhas tenras, aos raios de sol. De sabor poético, as cantigas que há nos campos, plantação de arroz. Aí mudou de novo a estação, ó. Outono. De ressaca, espirro. Presinto o tempo do outono que está chegando. Matinal orvalho. No chão molhado, o melão enlameado e fresco. No cabelo branco, no travesseiro que esconde, por debaixo, um grilo. Ok?
Depois muda de novo a estação, ó. Inverno. Cebolinha branca, bem limpa e recém-lavada. Sensação de frio. Nem sempre bem visto, como é belo o corvo nas manhãs de inverno. Nas trevas da noite, galhos que rangem, caindo ao peso da neve. Ok? Então vamos lá. O que está pedindo aqui na letra A? Quais elementos da natureza mencionados nesses haikais fazem parte do ambiente em que você vive? Então, a gente tem aqui a chuva, né? A violeta, que é a plantinha, né? Águas, folhas verdes, folhas tenras, raios de sol, campos, orvalho, melão, grilo, cebolinha, corvo, noite e galhos. Acho que faltou a neve. Aqui a gente não tem a neve, né? Letra B. Copie dos haikais palavras que se referem a elementos da natureza com os quais você nunca teve contato. Aqui é a resposta pessoal, né? Porque eu não sei, às vezes você teve contato. Eu, por exemplo, já tive contato com a neve. Eu não sei se vocês tiveram. Então... E letra C. Copie um dos haikais lidos em que os elementos da natureza estejam relacionados ao quê? A percepção de que uma nova estação vem chegando. Olha lá, ó. Aí eu coloquei assim, primavera. A chuva me obriga na manhã de primavera, né? Então vem chegando a primavera. O inverno. Galhos rangem caindo ao peso da neve. Olha só, o inverno vem chegando. Tá? Letra B. A afetividade entre o ser humano e o elemento da natureza. Ou seja, aquilo que tem de emoção, né? E ligado a um elemento da natureza. Aí eu coloquei assim: nas águas flutua o ninho, vou apreciá-lo. Né? O ninho do passarinho, natureza, água, rio, flutua, né? Vou apreciá-lo. E letra C. Há um ser da natureza que surge no cotidiano e na intimidade de uma pessoa. Né? Eu coloquei como é belo o corvo nas manhãs de inverno. O corvo nem sempre muito apreciado. Aqui ele é tido como belo. Tudo bem por aí? Vamos para então a nossa última atividade da semana 1 e 2. Ok? Leia e analise os haikais a seguir. Esses aqui, ó. Tá? Leia e analise os haikais a seguir e faça o que se pede. Aí você tem que... Eu não vou ler, que vocês já devem ter lido, tá? Esse aqui, esse aqui, esse aqui e esses outros dois aqui. Ok? Aí tem duas perguntinhas lá pra gente finalizar. Letra A. Descreva cada haikai com um sentimento. Então, no primeiro, que é esse aqui, eu coloquei tristeza, tá? Porque olha lá, ó, pior que o silêncio é muito tempo depois, sem prazer e manhãs. Né? Tá trazendo a solidão, o silêncio, né? Poderia ter solidão também. Poderia ter solidão também. Aliás, nesse segundo aqui, ó, olha o que eu coloquei. Eu coloquei lucidez. O que está escrito nele aqui, ó? Não invento poesia, apenas escrevo amenidades que caíram com as gotas do orvalho. Então, a lucidez, né, de pescar essa realidade denotativa, né, e dar sentidos plurais a ela. No terceiro quadrinho, terceiro haikai, aliás. Quem quer viver um amor, mas não quer suas marcas, não terá o prazer de ser feliz. Vamos lá ver o que eu coloquei. Eu coloquei amor, né, sem emoção. No quarto haikai, lá, ó. Nasci sem asas, sim, mas meus sonhos levam-me muito mais longe. Que ideia que dá isso aqui? Para mim, me deu uma ideia de infinito e também de liberdade, né?
longe, meus sonhos me levam ao infinito. Liberdade, infinito. E o último haikai aqui, ó. A partir de hoje, quero dias mais claros e noites muito calmas. Então aqui nesse último eu coloquei maturidade. Aquela pessoa que vê que não vale a pena brigar por certas coisas e quer paz, quer sossego. Ok? Então vamos ver a letra B. Você está pedindo a letra B do número 6. Escolha frases desses haikais e crie outros 3 haikais. Lembre-se de que o haikai tem apenas 3 versos. Aí eu fiz aqui um ensaio, né? Então eu peguei quero dias mais claros, que é a frase que eu criei. Quero sorvetes e chocolates, tudo que a felicidade puder me dar. Né? Depois aqui no segundo haikai. Sei sonhar, mas meus sonhos podem se realizar. E a frase criada por mim é mas meus sonhos. A frase do haikai, aliás, perdão. Se não há amor, não terá o prazer de ser feliz sozinho, mesmo que eternamente. Então, peguei 3 frases dos haikais, né, que são essas aqui, em destaque. Quero dias mais claros, mas meus sonhos, e não terá o prazer de ser feliz, e criei outros 3 haikais. Ok, gente? Então, esse PDF aqui, ó, que eu tô voltando para vocês, de comunicação e linguagens, com toda a correção da nossa semana 1 e 2, que é essa aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Vai ficar lá no grupo do Telegram. Eu espero que vocês façam um bom uso. Espero que vocês tenham entendido tudo. E é isso. Qualquer dúvida é só me chamar lá no Telegram, tá? Não se esqueçam de continuar com as atividades. O PET 2 está saindo por aí. E logo, logo a gente precisa finalizar. Eu estou um pouco atrasado nessas correções, mas eu estou esperando vocês me enviarem também. Ok? Então é isso. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente semana, um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, seja lá o que for, ok? Um abraço, meus queridos!